Em primeiro lugar, eu queria colocar o seguinte: esta reforma, como as outras, tem pressa. O governo tem uma pressa enorme. Nós estamos assistindo a um festival de delações que atinge no coração o próprio presidente da República, 8 dos seus ministros. Nós temos mais de 80 deputados listados pela lista do Janot 1 e 2, entende? E 24 senadores. E esses se arvoram no direito de destruir direitos dos trabalhadores. Isso é um escárnio, é uma vergonha, é digno de indignação pública do povo brasileiro que vai se manifestar no dia 28. Então, o relator, ele apenas mexeu no processo para tentar ver, diante das estatísticas da negativa dos deputados, como é que ele vai constituir uma maioria para votar a reforma da Previdência, para o Temer continuar de pé, com o apoio do capital financeiro, da grande mídia, entende? E da elite brasileira, porque apoio popular ele não tem nenhum. O apoio popular do Temer não chega a 5%. Ele é o anti, ele é a popularidade submarina, entende? Essa é a realidade do governo Temer. E acusar de corrupção, mas os meios de comunicação não vão para cima dele. Impeachment já para o Temer. Então ele, vamos votar a reforma porque o mercado vai se acalmar, os investidores vão vir e assim por diante. Eu quero dar só um exemplo, veja o exemplo das mulheres. Fomos para 62 anos para as mulheres. Poxa, que avanço! Por que é 62? Por que não é 61? Por que não é 60? Não tem mais tripla nem dupla, tem meia dupla jornada de trabalho, é isso? As mulheres da base governista ficaram satisfeitas? Eu quero saber se as mulheres lá embaixo, negras, pobres, trabalhadoras e do Brasil inteiro, servidoras públicas ou do RGPS, estão contentes com isso? Bom, segundo lugar, o mercado de trabalho brasileiro mudou, 40% de informalidade, desemprego de 14 milhões de pessoas, sazonalidade. Tudo isso acontece no mesmo momento. Você muda, o mercado de trabalho está aí. Aí nós falamos, vamos trabalhar ou contribuir com 25 anos. Isso é para quem não sabe o que é o mercado de trabalho brasileiro. 25 anos contínuos para atingir 70%, 70 e poucos por cento, com uma graduação mínima. Isso não existe, gente. E mais, quero dizer que o PSOL e outros partidos receberam um novo cálculo atuarial. No debate nós vamos fazer, porque o governo, na verdade, superestima as despesas e subestima as receitas. O governo pegou os dados de microdados e fez uma projeção falsa para 2060, quando, na verdade, isso não vai ter nenhum impacto, nem para o governo Temer, nem nos próximos 10 anos. O impacto é psicológico, o impacto é para o mercado financeiro. Como o deputado falou ali agora, nós adiamos uma semana, o dólar subiu, olha o terrorismo, o dólar subiu, a bolsa caiu. Isso aí é uma picaretagem. O povo brasileiro precisa dar uma resposta a isso, porque o que nós entendemos é o seguinte: quando se formula uma projeção, inclusive, nós temos dados e análise dos microdados que nós vamos colocar na semana que vem aqui, que mostra o seguinte: a projeção do número de idosos foi falsa. Ela é 7 milhões a menos, pelo menos, e não só isso. A taxa de crescimento dos idosos vai decair logo aí em seguida. Então, a projeção é falsa para gerar terrorismo para a propaganda do governo. Esse governo corrupto, bandido de Michel Temer. É isso que se trata. Então, nós vamos colocar realmente o seguinte: ora, quando se analisa a despesa, então é o seguinte, o PIB vai se manter nessa droga que está aí hoje. Não tem discussão sobre a taxa de formalização, não tem discussão sobre a produtividade que incide sobre o aumento das despesas. Isso aí não existe para o governo. Então, tudo se trata de fazer como é que nós vamos fazer a economia máxima para mostrar lá fora que nós vamos continuar pagando os juros da dívida pública. Enquanto o Bradesco, que deve 450 milhões à Previdência, teve um lucro líquido de 16 bilhões, ninguém vai atrás deles. Entende?
Quando nós pagamos 508 bilhões de juros no ano passado, e o que o Meirelles fala todo dia é: vamos pagar a dívida pública religiosamente, senão o mercado fica nervoso. Vamos parar de desonerar setores que são caloteiros. Não, é o povo que vai pagar a conta. E aí se joga com os trabalhadores dizendo: ó, ou você tem previdência ou você tem saúde e educação. Calma, pô, você tem um minuto para todo mundo. Não cheguei nem no meu tempo ainda. Como que não? Você está me cortando, aí não pode. Positivo. Eu peço que você me dê um minuto. Tem 30 segundos. Que eu estou... 30 segundos, toque. Alô. Você não me deu o som. Desculpe, eu pensei que havia terminado. Não fique nervoso com a minha intervenção. Não, de forma alguma. Eu sei que você é governista. É sempre um prazer ouvi-lo. Tá? É sempre um prazer ouvi-lo, a gente aprende muito. Não, e eu acho que vai ser uma luta dura. Verdade, o que eu quero me dirigir agora é a todos que acompanham a TV Câmara, pelo menos, né? E dizer o seguinte: vai ter uma greve aí, vai ter cálculo sendo feito pelos trabalhadores depois do relatório final. As pessoas sabem fazer conta, o trabalhador rural, a mulher, o idoso, o BPC. O BPC é uma vergonha, passar para 68 anos. A pessoa que chegou aos 65 anos e não se aposentou, a pessoa que, com deficiência, isso é um escândalo, é ganhar dinheiro em cima de miséria enquanto os banqueiros ganham muito. Não a reforma da Previdência.